Senhor Jesus a todos, amém. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. O Senhor continua nos abençoando, para compartilhar uma palavra com nossas vidas, a qual se encontra no Salmo 73. Amém? Nós falamos desse salmista, o Asaf, né? A maneira que, a reflexão dele, né? A maneira que ele estava se sentindo, né? Aqui Asaf faz uma afirmação, né? Só que nessa afirmação de Asaf, ele passou por um momento a qual ele procurou entender algumas coisas e ele não conseguiu entender, até que ele entrou na presença de Deus. Amém? Então a gente entra na presença do Senhor, né? Que a gente possa ser a presença dele, buscando, né, a sua palavra, para a gente possa entender coisas que a gente às vezes olha assim e fala assim, eu não entendo. Amém? Vamos lá. Salmo 73, eu vou ler aqui o 1, fala assim, ó. Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro, né? Então Asaf, ele faz uma afirmação aqui. Eu vou ler novamente. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Amém? Ele fala assim, ó. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos e quando ouvi prosperar, apesar da sua perversidade, levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades e nem são cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre más e o seu coração é cheio de más intenções. Zomba e fala somente maldades, e o seu orgulho ameaça usar de violência. Fala como se fosse donos do céu, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Veja como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender o que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus. Por fim entendi o destino deles, né? Vou ler aqui até o 17. Você continua lendo aqui, né? O Asaf, ele vai até aqui o 28. Então esse homem, quem foi Asaf? Né? Vamos lá. Asaf foi um levita, músico e profeta do Antigo Testamento. É nomeado pelo rei Davi como um dos principais líderes de louvor. Ele é autor de 12 salmos bíblicos, o Salmo 50, o 73 e 83. No Salmo 73, ele relata sua crise de fé ao questionar a aparente prosperidade dos ímpios. Né? Então, Asaf, ele era líder de louvor, né? Levantado pelo rei Davi. O rei Davi colocou ele líder à frente, então ele era encarregado de levar o povo ao Senhor em louvor, em adoração, né? Mas esse homem que levava o Senhor em louvor e adoração, esse homem também tem um dia a qual ele ficou, né, amargurado, né? Ele chega a falar assim que ele ficou como um animal embrutecido, né, diante de Deus, né? Então o Senhor, ele sempre tá cuidando de nós, o Senhor, ele não larga nossas mãos, aquele dia que a gente não tá bem, que tá amargurado, tá como um animal embrutecido. Olha aqui, ó. Ele fala assim, ó, no 21, percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduz a um destino glorioso, né? Então Asaf, ele teve assim, muito difícil na nossa vida, mas a gente tem experiências com Deus, né? E Asaf, ele teve esse momento de amargura, né? Um momento de embrutecimento, porque ele começou a analisar os ímpios, os homens não temiam a Deus, e via que eles prosperavam, né? Ver o que parece que ia bem na vida deles, que eles tinham saúde, que eles não tinham problema, né? E que eles não valorizavam o Senhor, né? Não, tipo assim, como se Deus não estivesse vendo aquilo ali. E Asaf, ele não entendia porque ele passava por aflição, né? Ele passava um momento muito difícil, e ele estava na casa do Senhor, ele estava adorando o Senhor, né? Então ele começa com essas perguntas sobre a sua mente, ele começa com esses questionamentos no seu coração, e isso traz, ele fala assim que ele quase caiu, né? Que ele quase se desviou. Então, só que no fim Asaf, ele percebe, né, que todas as coisas são vã, que o mais importante é na presença de Deus. Ele falou, quando eu entrei, né, na presença do Altíssimo, quando eu entrei na tua presença, por isso que é importante nós pararmos, né, e buscar o Senhor, né? Você se cuidar, entendeu? Você ter um exame de você mesmo, assim, oh, pera aí, eu não tô bem, né? Eu preciso, sabe? Eu preciso dar uma pausa, eu preciso voltar para Deus, voltar em comunhão, voltar em oração, voltar em adorar, porque senão você começa a se fermentar por dentro, né? Ninguém fora, nós mesmos por dentro. Ele fala assim que ele se amargurou, né? E falou assim, não, Senhor, me sara, sabe? Me cura.
E o salmista, ele foi sarado, ele foi curado, porque ele entendeu que o fim de todas as coisas era Deus, né? Ele fala assim no 26, ele fala na declaração de amor para Deus, né? Ele fala assim, ó: minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração, Ele é a minha possessão para sempre, né? Então ele faz aqui uma declaração de amor ao Senhor, né? Quem eu mais tenho no céu senão a ti? E eu te desejo mais qualquer coisa na terra, né? Então, quando Asaf, ele entendeu, né, que o que mais importava era estar na casa do Senhor, né, que as coisas passam, tudo aqui é passageiro, tudo aqui, né, como a névoa que passa, né? O salmista fala assim que a nossa vida é como a névoa que passa. Então é tudo muito rápido, né? Mas o que importa é a gente buscar o Senhor, é a gente amar a Deus, e a gente falar: Senhor, me ajude, e saber que Ele não larga nossas mãos, né? Então eu quero deixar essa palavra para você, sabe? Seja o fogo que você esteja passando, né? Ou exteriormente ou interiormente, mas saber que o Senhor não larga nossas mãos e que Ele nos aconselha e nos guia pelo um destino glorioso, amém? Então o Senhor vai continuar nos direcionando, Ele vai continuar nos guiando, Ele vai continuar nos ensinando. E nós estamos livres de passar por o que esse homem passou, né? O homem era um homem que adorava o Senhor, tinha conhecimento da palavra de Deus, estava na frente do louvor, mas ele estava dessa maneira, né? E ele fala, quase se desviou, né? Que o Senhor nos livre de, sabe, de conforme o vento, né, soprando da nossa alma, né, das nossas motivações, dos nossos achismos, né, de analisar as coisas exteriores, porque tudo isso é vaidade, né? Salomão falou assim que vaidade, tudo é vaidade. Então a gente fica essa palavra no nosso coração, que você encontre paz sobre essa palavra, sabe, que o Senhor, Ele reanime você, que a tua fé seja ativada, que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele não larga nossas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, a qual o Senhor nos dirige para esta manhã de quarta-feira, Senhor. Deste homem, Pai, do salmista Asaf, Senhor, a qual, Papai, ele não estava bem, estava analisando suas coisas exteriores, vendo, Jesus, que muitas vezes o homem que não temia a Ti, ó Pai, o ímpio estava prosperando, que tudo lhe ia bem, Senhor, não tinha nenhum temor, e ele passando por aflições, ó Pai. Mas depois ele entendeu, entrar na Tua presença, Senhor, que todas as coisas são vã, e o que mais importa, Pai, é estar diante de Ti, porque o Senhor tem a eternidade para nós, Papai. Então tudo isso fica muito pequeno, Papai, diante de Ti, Senhor. Coisas grandes, Senhor, aos nossos olhos, ó Pai, diante da Tua presença é muito pequeno, ó Pai. Então que o Senhor visite, alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, e que ela assim está abraçada por essa palavra, Pai, acalmado por Ti, ó Deus, e que a gente saiba que todas as coisas, ó Pai, pertencem a Ti, Senhor, e que tudo aqui, Pai, é vaidade, Senhor. São coisas necessárias, Senhor, mas não podemos apegar a elas, ó Pai, sabendo que o Senhor que ajuda, que o Senhor que prospera, que é o Senhor que abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Deixa eu abençoar a palavra no seu coração, né? Que o Senhor, Ele vem nos abraçar no dia de hoje. O Senhor vem falar conosco, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, né? E Ele não larga a nossa mão. Amém? Ainda que a gente esteja, né, com o ânimo abrutecido, amargurado, né? Então, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. O Senhor vem, Ele vem nos alcançar. Amém? Assim como Ele foi falar com Elias, né? O Senhor foi falar com Elias, o Senhor vem falar conosco. Amém? Deixa eu abençoar essa palavra no seu coração. Um ótimo paz do Senhor. Fiquem com Deus.